Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o seu professor Isaías. E hoje, pessoal, nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Legal, pessoal? Nós estamos na playlist 2, que nós estamos estudando os assuntos relacionados a instalações elétricas. Temos as duas playlists do curso de instalador. Playlist 1, que é a eletricidade geral, a parte teórica. E playlist 2, a parte de instalações elétricas, a parte mais de componentes, mais prática. Tá bom, pessoal? Hoje nós começamos a nossa aula número 8 e nós começamos a ensinar o assunto de interruptores. Tá legal, pessoal? Veremos tudo aí sobre o funcionamento, a ligação e as características do interruptor, tá bom? E, como de costume, eu peço encarecidamente para vocês, o canal precisa, nos próximos meses, atingir a faixa de 1.000 inscritos. Se nós não atingirmos 1.000 inscritos no canal, nós deixaremos de existir e esses cursos deixarão de ser ofertados de graça no YouTube, tá bom, pessoal? Então inscrevam-se no canal, peçam para os amigos se inscreverem, pessoal. Peçam para os familiares se inscreverem, dão uma forcinha para o professor. Compartilhem em vários grupos de WhatsApp que vocês tiverem, principalmente os grupos de WhatsApp, os grupos de estudos, grupos de cursos técnicos, os cursos aí rápido que vocês fazem em várias escolas, os cursos de tecnólogo, cursos de engenharia, tanto o assunto teórico quanto o assunto mais prático de componentes. É muito interessante conhecer a base, entender realmente como a eletricidade funciona, tá bom, pessoal? Deem like nos nossos vídeos e no demais vamos entrar no nosso curso. Pessoal, nós vimos nas aulas passadas, lá nas aulas de eletricidade geral, sobre corrente elétrica e tensão elétrica, que nós temos a tensão contínua e a corrente contínua, CC, proveniente das pilhas e baterias. E a corrente contínua, pessoal, nós vimos que é um fluxo contínuo para o mesmo sentido sempre dos elétrons. Nós temos que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, no caso os elétrons, tá bom? Dentro de um circuito elétrico. E nós conhecemos também que o circuito elétrico é um caminho fechado por onde possibilita a circulação de corrente elétrica. Tá? Essa é a definição de circuito elétrico. E aqui nós temos a corrente elétrica em corrente contínua. Tá? Ela flui sempre para um único lado, sempre de um polo da pilha para o outro, sempre do polo negativo para o positivo, quando estamos nos referenciando ao sentido real da circulação da corrente elétrica. A corrente circula do polo negativo para o polo positivo, tá bom? Então essa é a corrente contínua. Se ela for uma corrente contínua positiva, ela vai sempre circular para o mesmo lado. Se ela for sempre negativa, vai sempre circular para o mesmo lado. Então, ou ela, ora, vai para um lado esquerdo o tempo todo, ou ela vai circular para o outro lado o tempo todo também. Vai depender se a corrente contínua é positiva ou negativa, tá bom? E nós veremos agora, pessoal, a corrente alternada. Na corrente alternada, no circuito elétrico, nós temos agora não mais pilhas e baterias. Nós temos lá a corrente gerada lá nas usinas, tá bom? Uma das principais usinas que nós temos no país é a usina hidrelétrica de Itaipu. Legal, pessoal? As usinas transmitem a eletricidade através aí das torres de transmissão, tá? E depois nós chegamos na cidade e tem as linhas
de distribuição. Nós teremos uma matéria exclusiva lá em Eletricidade Geral, na playlist 1, que é GTD, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Nós veremos desde a geração nas usinas até a transmissão nas torres, nas florestas e nas subestações e a distribuição aí nas cidades, tá bom? Em média tensão. E essa tensão que sai das usinas, vai pelas torres, vai pelo sistema de distribuição nos postes, nas ruas, chega no nosso poste residencial, passa pelo nosso poste, pelo nosso quadro de disjuntores, o nosso quadro de proteção, e chega às nossas tomadas, é a corrente alternada, tá bom? Nós vimos que ela é uma senoide. Ora ela é positiva, tá bom? E ora ela é negativa. Quando a tensão senoidal, a tensão alternada, de corrente alternada, nós teremos a tensão alternada nas tomadas e nós teremos a corrente alternada circulando pelo circuito. Nós vimos que a corrente é o movimento ordenado dos elétrons dentro do circuito e nós aprendemos na aula de tensão que a tensão elétrica é a força necessária, tá? A pressão exercida sobre os elétrons, tá? Que estão dentro do material condutor para que surja a corrente. A corrente surge porque a tensão faz uma força para impulsionar os elétrons. E na corrente alternada, essa força é feita de duas maneiras durante a formação da senoide. Ora, ela é feita no semiciclo positivo da senoide e em outro momento a tensão é feita no semiciclo negativo da senoide. Então nós temos a tensão positiva e a tensão negativa formando uma senoide. No momento em que está a formação da tensão positiva, por exemplo, um dos polos da tomada vai ser o negativo, o outro polo vai ser o positivo, tá bom? E a corrente vai circular por um lado. Ela vai sair de um dos lados do polo da tomada e vai entrar no outro polo. No outro momento, quando for se formar o ciclo negativo da tensão, a corrente se inverte. A polaridade da tomada se inverte. Então, na corrente contínua, lá na bateria, nós temos que a polaridade da bateria, do gerador de corrente contínua, é sempre fixa. É sempre a mesma. Ou é polaridade positiva ou polaridade negativa. Enquanto que, pessoal, aqui na corrente alternada, a polaridade dos polos da tomada, seja neutro e fase ou seja fase e fase, independente, ela vai estar mudando o tempo todo. Ora aqui na esquerda é positivo, ora negativo. Ora aqui na esquerda é negativo, ora positivo. Depois volta a ser positivo, volta a ser negativo. E isso fica mudando o tempo todo, positivo, negativo, porque a senoide fica se formando o tempo todo. A cada volta do gerador de corrente alternada, a cada volta que o eixo do gerador dá, forma aí uma senoide, um ciclo. E aí a tensão vai mudar de positiva para negativa a cada mudança de semiciclo de senoide, tá bom? E isso vai acontecer, vocês vão ver depois na aula, lá em Eletricidade Geral, na teoria, aula de geração de corrente alternada, como funciona a geração da corrente. Vão conhecer sobre aqui as características da senoide, tá? Os tipos, os níveis de tensão que são gerados aqui, tensão de pico a pico, tensão de pico, tensão RMS, tá? Todos esses níveis de tensão média, nós veremos aqui na tensão alternada, na aula de geração de corrente alternada. A gente vai ver a frequência da senoide, tá bom? A frequência da rede, o período que forma a senoide e a frequência que é fornecida pela rede, pelo gerador. E nós sabemos que no Brasil a frequência nossa, que está na nossa rede, no país todo, todas as tomadas, qualquer tensão aí que venha da concessionária, que venha da geração, da distribuição,
venha dos postes para a gente, ela vai ser fornecida na frequência de 60 Hz, tá bom? Isso quer dizer para a gente que essa variação aqui, ó, entre positivo, o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, vai acontecer 60 vezes em 1 segundo. Tá bom, pessoal? Essa mudança de polaridade aqui na tomada vai acontecer 60 vezes em 1 segundo. Tá bom? Isso é a frequência da rede. Então, os elétrons vão ficar entrando por um polo da tomada e saindo 60 vezes por segundo, alternando o seu sentido de circulação 60 vezes por segundo nos nossos equipamentos. E os equipamentos que trabalham, que funcionam com corrente alternada, eles já estão preparados para isso. Eles já são próprios para receber essa tensão que varia a sua polaridade 60 vezes por segundo. Tá bom? Por isso que se nós adquirirmos um equipamento de corrente de frequência de 50 Hz, por exemplo, no Paraguai, a frequência lá é 50 Hz. Tá bom? Se nós trouxermos um equipamento de lá que funciona com 50 Hz, ele não vai funcionar aqui na nossa tomada na frequência de 60 Hz, porque a nossa tomada fornece 60 Hz e o equipamento lá do Paraguai está preparado para receber apenas 50 Hz, para que essa variação varie a uma frequência de 50 vezes por segundo. E quando coloca aqui na nossa tomada que a frequência varia 60 vezes por segundo, o equipamento não está compatível e não funciona. Tá bom? A mesma coisa é pegar o equipamento que funciona em corrente contínua, que está preparado para receber a corrente sempre no mesmo sentido, nunca ter variação de frequência, a frequência aqui é zero, tá bom? Se nós ligarmos numa rede que trabalha com corrente alternada, onde fica variando a polaridade da tomada, o equipamento vai apresentar problemas, vai queimar, tá bom? Então, os equipamentos foram feitos para trabalhar na frequência correta, no tipo de frequência correto, no tipo de tensão correto, se é contínua ou alternada, tá bom? No tipo de corrente correta, se é contínua ou alternada, e no nível de frequência correto, se é 50 ou 60 Hz, ou algum outro equipamento que trabalhe numa frequência especial. Tá bom, pessoal? Beleza?